também, Senhor, ativamos os teus anjos agora para cada casa, Senhor, os anjos ministradores dessa estação, Senhor, desse tempo, dessa festa, estejam conosco. Ah, Senhor, usa a vida do pastor Moacir, a vida do Guilherme e a minha vida naquilo que o Senhor quer liberar hoje. Em nome de Jesus, Espírito de sabedoria, vem sobre nós, Espírito de revelação, vem sobre nós, Espírito de conselho, de fortaleza, de temor do Senhor. Espírito de entendimento, de conhecimento, de discernimento, ativa em nós a tua luz, a tua revelação. Dá-nos as ferramentas, ajusta as nossas armaduras e usa essa live para a glória do teu nome. Aqui nós somos uma voz, um chofar que proclama, Senhor, a restauração do teu calendário, a restauração das festas bíblicas, a restauração da tua palavra no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se vocês concordam, mas eu queria começar com o pastor Moacir, né? Falando um pouquinho, pastor, sobre essa festa que está todo mundo comemorando. Tem alguns aqui que ainda não sabem, que não sabem o que, que é, mas é a festa de Hanukkah. Gente, levanta a mão quem não sabe o que é e não está comemorando, que eu acredito que a maioria que está festejando de alguma maneira. Levanta a mão assim no seu Zoom. Tem um lugar aí que você marca. Não sei, Renata. Carla também não. A Carla com C. Tá, o restante já está inteirado no que significa, mas a gente vai falar um pouquinho. Pastor Moacir vai falar um pouquinho. A Carla com K também não. O usuário do Zoom, que eu não sei quem é, também não. Aí pode abaixar a luz. A Ju também não. Eliane também não. Então tem uma galera boa que não sabe, então seria bom realmente a gente falar. Pode abaixar agora a mãozinha. E eu estou passando a palavra aqui, Carolina. Next, você é next para mim, Carolina. Também não. Tá bom? Ju, pode abaixar a mãozinha. E então, vamos ouvir Pastor Moacir, tá? Josiana também não. Tem muita gente que vai ouvir pela primeira vez, então. Amém? Amém, queridos. Shalom, shalom. Vocês estão me escutando bem? Vocês podem ouvir aí, talvez esteja um barulho aí de fora, porque aqui perto de casa tem um bar e eles estão bem empolgados, né? E aí pode ser que dê alguma interferência. Mas vamos lá. Festa de Hanukkah. A gente está, para entender Hanukkah, eu vou falar rapidinho, mas o profeta Guilherme que vou deixar essa bola com ele, porque eu amo ouvir ele falando sobre o mês e tudo mais. Mas Hanukkah ela é a festa que vai começar no final do mês de Kislev e início do mês de Tebet, né? Tivet. E é uma festa que marca também a mudança da estação, porque a gente vai entrar no inverno, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre aquela questão que nós falamos lá atrás, quem já vem acompanhando vai lembrar disso. Nós falamos que as estações elas são divididas pela incidência da luz solar, né? A maneira como o planeta gira em torno do Sol, e o movimento de rotação e translação. Então, quanto mais perto, né, mais próximo do Sol, mais quente. Aí a gente tem verão, primavera, verão. Quanto mais distante do Sol, a gente tem as estações que vão esfriando, que é o outono e inverno. E aí a gente divide entre as luzes direta e luz indireta. Esse ciclo das estações, eles também vão apontar para a gente para uma questão espiritual, né? Em que quanto mais perto da luz e mais distante da luz. Então traz uma chamada de atenção. A gente tem falado muito isso nesse estudo, que todo sistema que Deus criou, os astros, o universo, os planetas e toda a movimentação que os astros caminham, né? O caminho
que o sol faz no céu, enfim, isso traz um alerta, né? É um alerta para o homem. Tudo isso aponta para uma realidade espiritual, né? E a gente fala disso, tem colocado isso nesse tempo, porque a coisa está ficando mais acirrada. Estamos no meio de uma guerra de tronos. E se a gente não entender os ciclos dos movimentos desses tronos, nós ficamos aquém das conquistas espirituais que já nos foram garantidas em Cristo. A gente não toma posse disso porque fica perdido no meio de um fogo cruzado. Então, quando você começa a estudar, olhar para a palavra, olhar para aquilo que Deus assinou, né? Eu digo que a cultura judaica tem muitas assinaturas do Eterno e trazem para nós ensinamentos. Então, as festas bíblicas, as estações, os meses, eles apontam muito para isso. E nós estamos num período agora de transição, né? Que a gente vai entrar, estamos fazendo essa transmissão de Rosh Chodesh, mas vai acontecer de amanhã para depois, então a gente vai entrar num período agora que são portais se abrindo, que é o portal, nós entramos no portal da estação, entramos no portal do mês, né? Entramos no portal do mês, no portal da estação, e vamos ter também agora o Shabat. Então, tudo isso tem uma realidade espiritual muito grande. E tem uma festa, e essa festa de Hanukkah, ela não faz parte do Moedim, tá? Deixando claro que Hanukkah, apesar de estar na nossa Bíblia, você vai ver isso lá citado em João capítulo 10, né? Hanukkah é uma festa cultural, assim como Purim. São festas que vão marcar, vão trazer a memória daquilo que Deus fez em relação ao povo de Israel. Tanto Purim como Hanukkah são festas de livramento, são festas de resistência, de vitória em meio a situações de grande adversidade, em que poderes políticos foram derrubados para que o nome do Senhor fosse glorificado e o povo de Israel fosse liberado, né, libertado. Purim, ela com Amã, acontece no período da Pérsia, né, em que uma lei vem contra o povo, os poderes políticos são mexidos para que o povo o povo de Israel fosse destruído, fosse perseguido, ficasse indefeso. E aí Deus muda a situação através da intercessão que o povo levanta, o clamor, o arrependimento, os 3 dias de jejum implantado pela rainha Esther, e aí Deus abre a possibilidade de que, dentro de uma maneira legal, a lei favorecesse o povo de Israel e Deus então muda a sorte. Aí vem a festa de Purim, que não faz parte das 7 festas fixas estabelecidas pelo Eterno, né? É uma festa que entra numa questão cultural, mas que traz para nós também uma revelação espiritual. No livro de Esther, por exemplo, no original, ele não tem o nome do Eterno. Então, revela que mesmo no oculto, Deus está trabalhando, né? Tem um louvor que diz, no silêncio, Deus trabalha por você. No silêncio. Então, mesmo que a gente não veja, Deus está trabalhando. A festa de Purim aponta para isso, Deus mudando a sorte. Agora vem a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah é uma festa cultural judaica que revela um fato de algo que Deus fez, mais uma vez, livrando o povo de Israel. Para você entender rapidinho. Quando Alexandre o Grande morre, o império dele, o império grego, é dividido. E os seus principais generais assumem os territórios. Então, o território ali da Ásia, do Oriente Médio, perdão, é dominado por um general chamado Antíoco IV Epifânio. Ele é um Seleucida. E Antíoco, ele, diferente do imperador Alexandre, Alexandre era um camarada que ele tinha uma visão helenista. Então, ele trazia a cultura grega de uma maneira muito tranquila, sem imposição direta. E os povos que ele conquistava, ele permitia que esses povos mantivessem sua cultura, os seus costumes, mantivessem a adoração aos seus deuses, e isso não foi diferente com o povo de Israel. Até porque, quando Alexandre chega no território de Israel, os líderes de Israel eles entendem que Alexandre é o cumprimento de uma profecia de Daniel.
Então, eles não resistem ao domínio de Alexandre. Pelo contrário, né? Aceitam de bom grado. Alexandre não precisa guerrear ali para dominar o povo de Israel. E com isso ele traz tudo aquilo que a Grécia já tinha como cultura, como ciência, como tecnologia, e agrega, né, ao povo de Israel. Enfim, Alexandre morre. Mas o que acontece? Alexandre não interfere no culto, na adoração, apesar de trazer o panteão dos deuses gregos para que os judeus também conhecessem. Então, houve sim muitos judeus que se encantaram, né, por esse costume pagão. Vamos lá. Quando Alexandre morre e Antíoco IV Epifânio assume, ele é diferente de Alexandre. Ele acha que a Grécia, que a cultura grega, os deuses gregos, já que dominam o território, eles têm que ser adorados por uma imposição jurídica legal. Então, ele impõe a adoração ao deus que ele era devoto, que é Zeus. E o Guilherme fala muito, né, sobre esse trono, o trono de Zeus e tal. Daqui a pouco ele vai entrar nisso e explicar melhor para a gente. Então, Antíoco impõe, e aí é um massacre. Ele mata os sacerdotes, ele traz a grande abominação. Aí sim ele vai cumprir a profecia, né, de Daniel. Ele coloca a imagem de Zeus no Santo dos Santos. Ele mata uma porca, um animal impuro, que não era aceito como sacrifício, e ele sabia disso. Então, ele mata uma porca e quer exigir que os sacerdotes sacrifiquem. Né? Matatias era um sacerdote naquele momento, naquele turno, e ele não aceita isso, e então ele é assassinado, né? E com isso, o filho dele, Yohanan Macabi, ou seja, João Macabeus, ele promove uma revolta. Isso acontece ali entre 167 a 64 a.C. E ele promove uma revolta. Né? Primeiro eles precisam fugir, porque aí começa um grande massacre. Epifânio vai matando todos aqueles que resistem à adoração a Zeus, né? E traz uma profanação ao templo, mata a porca, profana todo o templo, joga o sangue da porca em tudo lá, emporcalha o templo, né? E João Macabeus ele foge para as periferias de Israel e ali ele promove um levante contra essa ação de Epifânio, e é algo assim surreal, porque eles eram pessoas que agricultores, ele vai conseguir um grupo de agricultores, né? Então você imagina, pessoas com pá, enxá, foice, indo contra um exército mais poderoso da terra, que era o exército grego naquela época. Mas por eles buscarem ao Senhor, eles conseguem, depois de alguns anos de batalha, vencerem o exército de Antíoco, né? E expulsar o exército grego do domínio livrando Israel do domínio da Grécia, ali, do domínio dos Seleucidas, e com isso eles retomam o templo, né? Retomam o templo. E aí eles vão fazer o quê? Vão acender a lâmpada da menorá dentro do rito segundo a ordem de Moisés. E quando eles procuram nos depósitos do templo, né, eles vão encontrar um vaso que se mantinha ainda puro com o selo do sacerdote e que não foi tocado ali pela impureza do sangue dos sacrifícios de Epifânio. E só que esse vaso ele só dava para acender a menorá pelo período de 24 horas. Isso está no livro histórico de Macabeus, que é um livro histórico. Não é um livro que foi considerado pelos pais da igreja como um livro que tivesse alguma realidade espiritual apontando diretamente para o Machia, então ficou fora do cânon, do nosso cânon. No cânon católico, edição paulina, tem esse livro. Mas ele é um livro histórico para o judeu, é um livro aceito no meio do rabinato, como um livro histórico, assim como o livro de Esther é um livro histórico, mas que nós aceitamos porque ali entendemos que tem ensinamentos a respeito de Jesus. Mas o que acontece? Nesse livro histórico de Macabeus está contando essa história.
né, todo esse fato. E aí, então, o processo para se fazer azeite de maneira pura, como manda a ordenação, a ordem de Moisés lá no Êxodo, né? Que o primeiro azeite que saísse da prensa, ele era o azeite puro, e esse processo levava 8 dias, porque o azeite, a azeitona ela não poderia ser esmagada com força, violência, assim, direto. Ela tinha que ser pressionada aos poucos para que o óleo saísse o mais puro possível, né? Ele passa por um processo onde ele vai criar uma nata de óleo sobre uma flor de água e aquele óleo totalmente puro, sem qualquer resíduo, que era retirado para ser usado no templo. Esse óleo ele não criava fuligem, porque ele não tinha nenhuma sujeira na sua combustão. Então ele não gerava fumaça, não gerava fuligem. Era um óleo puro, com fogo limpo. Era esse tipo de óleo que Deus pedia. Só que o processo levava 8 dias. Levavam 8 dias. E aí, eles, bom, vamos acender a menorá e vamos começar a produção do óleo, seja o que o Eterno queira, né? Não vai dar, vai apagar, mas enfim, pelo menos para esse momento a gente acende nesse dia. E acenderam. Quando chegou no final do dia, eles fecharam o templo. No dia seguinte, quando abriram o templo, as lâmpadas continuaram acesas. E essas lâmpadas, esse azeite se manteve, né, queimando a tocha, queimando ali as lamparinas acesas durante o período dos 8 dias, quando eles trouxeram um novo óleo para poder reabastecer a menorá. Então eles entenderam que era um milagre, o milagre da multiplicação do azeite dentro da menorá, mantendo a chama acesa. Quando Moisés instituiu o culto, né, no tabernáculo e que cria a menorá, a ordem era para que a chama da menorá ela não se apagasse, né? Sempre ali ligado à chama do altar, né? O fogo arderia continuamente sobre o altar. Depois, então, os sábios entenderam que a menorá, a lâmpada, não poderia apagar. Até hoje, os judeus mantêm isso dentro das sinagogas, que eles mantêm aonde guardam a Torá, né, os livros sagrados ali, a Bíblia, eles têm uma luz continuamente acesa, que é chamada Lelehá, luz elevada. E o que, que isso vai apontar para a gente? No livro de João, capítulo Pastor, 10, pastor, sim, só respondendo, tem alguém que pediu a referência bíblica aqui. Eu coloquei que está no livro histórico de Macabeus. Essa parte da lâmpada, da multiplicação do azeite, não está no livro. Isso aí é um conto judaico. A tradição sim, deles diz sim. isso, tá? A tradição deles Na diz isso. verdade, a explicação oral, a tradição oral, conta esse fato. Né? A gente precisa Tá, entender que existem fatos que a Bíblia é muito sucinta, os livros eles são muito sucintos. Os tá. detalhes, o judeu ele tem o costume de passar de forma oral. Então, essa questão de que houve a multiplicação do azeite, tudo é na tradição oral. Né? Mas o consenso rabínico, o consenso geral, entende que de fato houve esse milagre, e por isso, então, a Hanukkah, que nesse período que o candelabro, né, que eles usam com 8 ou 9 lâmpadas, é para representar esse processo da fabricação do azeite. Então, vamos lá. O fato é que o que isso tem a ver conosco, pastor? De novo, não somos judeus, né? Então vamos lá. O que isso, como cristão, nos alcança? Aonde isso é? Bom, João capítulo 10 vai me mostrar que Jesus ele estava no templo no período da festa de Hanukkah, que é chamado festa da dedicação. Segundo alguns sábios, o período da dedicação do templo e tal, o ritual de dedicação que era feito acontecer nesse período. Então eles tinham uma festa ligada à dedicação do templo, que é justamente a festa de Hanukkah, porque a palavra Hanukkah significa dedicação. Então, relembra a primeira dedicação do templo lá quando Salomão fez a dedicação do primeiro templo. Enfim, isso muda um pouco porque o templo foi destruído e reerguido, então essa data acaba um pouco sendo alterada culturalmente para os judeus.
Mas o que isso tem a ver conosco? Vamos lá. Jesus, ele estava no templo, né? Ele passeava pelo templo, e ao que tudo indica ali em João 10, versículo 22, se eu não me engano, Jesus ele estava comemorando a festa de Hanukkah, como um bom judeu. Então eu entendo que se Jesus estava comemorando uma festa que não é um moedim, não está dentro de uma ordenança das 7 festas, é uma festa cultural, mas Jesus, Yeshua, estava comemorando essa festa, eu vou entender então, como seguidor de Yeshua, que não há nenhum problema comemorar essa festa. Aí você pode dizer, mas isso aí não é judaizar a igreja? Melhor do que paganizar. Que agora nós estamos vivendo um período em que todo mundo está se preparando para o Natal. Vem que já chegou o Natal. E na Bíblia não tem nenhuma alusão à festa do Natal. É fato que Jesus nasceu porque ele não desceu num disco voador. Né? A gente tem lá a história de Maria grávida, todo mundo sabe a história, né? Da anunciação do anjo Gabriel, Maria engravida, ela vai visitar Isabel, então tem testemunhas que comprovam que Maria teve grávida. Ela vai ter Jesus em Nazaré, lá em Belém. E aí Jesus nasce numa manjedoura, porque não tem lugar para ele ficar. A história toda a gente sabe. Então Jesus nasceu, tem um dia que ele nasceu, inclusive registro porque no dia que Jesus nasce, Herodes faz um censo. Então, tem uma certidão de nascimento que comprova que Jesus nasceu. Fato. Então, se ele nasceu, tem aniversário? Legal, tem. Só que a Bíblia ela não faz nenhuma alusão a essa comemoração. De contrapartida, nesse período, nós temos aí a festa de tabernáculo, que é o que aponta para o período do nascimento de Jesus, e a festa de Hanukkah. Então, e justamente nesse período em que Roma coloca o Natal em dezembro, bate justamente com a festa de Hanukkah, que eles comemoram essa questão da libertação, da luz vencendo as trevas, e por conta desse acendimento da Hanukkah, eles chamam também de festa das luzes. E aí nós vamos entender que quando Jesus está ali comemorando a festa, Jesus fala algo interessante. Ele, não nesse texto em si, mas nos ensinamentos de Yeshua, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Isaías faz uma profecia a respeito da vinda de Jesus, e ali no em Isaías 60, a partir do versículo 1, ele vai dizer: Levanta-te e resplandece, porque ele já vem raiando a tua luz, e a glória do Eterno vai nascendo sobre ti. As nações vivem em trevas, mas sobre ti vem a luz do Senhor. E a luz, ela traz um ensinamento muito forte, porque Jesus é a luz do mundo, mas ele subiu aos céus. Mas a luz continua aqui através de nós, porque ele diz: Vós sois a luz do mundo. Então, essa festa, eu entendo, biblicamente, que ela vai apontar para esse fato de que a luz vence as trevas. E as trevas, no tempo que a festa de Hanukkah, né, do tempo da libertação, do acendimento da menorá, quando houve esse milagre, segundo a tradição oral, da multiplicação do azeite e que manteve a lâmpada acesa, me leva também a olhar para a parábola das 10 virgens, em que 5 não tinham um reservatório de azeite, mas as que tinham reservatório de azeite, na hora em que ouviram a voz dizendo: Aí vem o noivo, elas conseguiram acender a lamparina e encontrar o caminho e ir até o noivo. Então, Hanukkah vai trazer esses insights que Jesus foi nos ensinando, que a Bíblia vai falando a respeito da luz. Deus é chamado de Pai das luzes, né? Porque nele não há sombra nem variação alguma. Davi, num dos seus salmos, ele diz: Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Então, Hanukkah é uma festa que traz para nós um alerta de que nós somos a luz. E Jesus ele diz assim: Olha, cuidado para que a luz que há em ti não se torne treva. E ele fala que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos, né? E por ele entra luz ou por ele vai entrar trevas. Então,
é um tempo de alerta, é um tempo da gente estar ligado, porque nós estamos entrando numa estação de inverno, de luz indireta, né? Em alguns lugares do globo é período de 6 meses de treva, de escuridão, porque a luz solar não chega ali por conta da posição do planeta. E eu vou deixar isso aí mais com o Guilherme, falando sobre o inverno, mas eu entendo que, na permissão de Deus, essa festa acontecendo justamente na virada da estação e na virada do mês, né, em que o mês é um mês frio, um mês de luz indireta, e a luz ali representada pela chama da, da menorá, traz para nós um ensinamento muito grande. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, lá em Apocalipse isso é citado, né? Que os 7 Espíritos de Deus, que Isaías também fala, trazendo conhecimento, revelação, entendimento. Então, a festa de Hanukkah me dá esse alerta. Nós vamos olhar como é que está o nosso entendimento. Às vezes a gente está com o nosso entendimento contaminado por uma série de situações e nos tornamos resistentes a coisas espirituais que vão nos edificar e aceitamos aquilo que vem, irmão, dominado do paganismo, dominado de um monte de situações. Tem crente aí que bota guirlanda na porta de casa. Eu fico chocado com um negócio desse. Ah, é tão bonitinha a guirlanda. Você sabe o que é a guirlanda, irmão? Ela é um portal espiritual que sinaliza para fora, porque ninguém bota guirlanda dentro de casa, bota do lado de fora, que é para alguém que está fora veja aquilo. E a guirlanda ali é um portal, é um convite a espíritos para entrarem dentro daquela casa, porque é o que acontecia, né? É o que acontece nesse período do Natal, que é uma festa pagã que foi sincretizada pelo romanismo, pelo catolicismo romano. E as pessoas, e isso entra na cultura, durante milênios está vindo aí, as pessoas estão fazendo de maneira automática, sem perguntar o porquê. Eu não estou falando aqui uma coisa que eu acho, que eu penso, tem estudos sobre isso. Tem pessoas que não são cristãs e que falavam sobre isso. É o que maravilha. Então a gente precisa estar atento. Você não tem problema Amém. nenhum comemorar o Natal, Jesus nasceu, glória a Deus por isso. Eu ensino aqui na igreja que é um tempo de você pregar Jesus, já que o aniversário é dele, vamos falar dele. A gente vai falar dele. Todo mundo está mais sensível para ouvir, Pastor, aproveita o tempo. Sim, pastor, não querendo te estou encerrando. interromper. Não, então, não querendo te interromper, mas eu queria que o senhor falasse. O Gui vai pegar a parte de tronos, de mudança de estação, vai vir uma coisa mais dentro. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco da tribo que entra agora, dia 20, depois do pôr do sol, a partir do pôr do sol, e das bênçãos, o ministro do mês, né? Sim, A gente sim. elucidou um pouquinho sobre Hanukkah, que o pessoal não sabia, mas, gente, eu botei um texto aí que o próprio pastor Moacir preparou rapidamente, que ele já tinha outros estudos, mas ele não achou. E aí eu coloquei aí, quem quiser copiar, estudar em casa, e a gente pode ir tirando essas dúvidas nos grupos depois, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a tribo, né? O mês de Tevet, a tribo, a letra, que é o ministro, tá bom? E a bênção, e a bênção do mês. E o Guilherme, pode interromper, Guilherme. Pastora, O Guilherme, deixa eu só tá. pontuar algumas coisas aqui rapidinho, porque só para não ficar misturado. Só para explicar que nós estamos, mais uma vez que algumas pessoas entraram depois, nós estamos falando sobre três coisas diferentes que estão acontecendo no mesmo tempo. Ok? Então, Hanukkah, essa festa que está entre o final desse mês que nós estamos saindo hoje, amanhã, depois de amanhã, e o início do próximo mês. Ok, o pastor está falando sobre Hanukkah, está encerrando o pensamento dele sobre Hanukkah. Só uma coisa sobre Hanukkah é importante lembrar, que as festas, eu quero só ressaltar isso que o pastor já disse, as festas de decreto perpétuo, o calendário de Deus com você, o encontro de Deus com o homem, datas marcadas de Deus com o homem, o pastor usou uma palavra chamada moedim. Moedim é encontro marcado. Então, esses encontros marcados não se enquadram em Hanukkah. Então, o Hanukkah não está no calendário de Deus. O
O Hanukkah está no calendário de Israel. E nós observamos Israel, guardamos Israel, oramos, abençoamos Israel, e tá tudo bem você celebrar Hanukkah, ok? Então a gente só está explicando aqui o que é Hanukkah, mas é por isso que eu não organizo nada, nem online, nem presencial, sobre Hanukkah em si, porque eu entendo as 7 festas principais como os encontros de Deus. Ok. Agora, a pastora Ângela falou sobre o portal de Rosh Kodesh, abertura de mês, e a transição de estação, que nós estamos passando também agora essa semana. Então, só para a gente dividir aqui, não achar que é tudo uma coisa só. Tá bom? Pastor, Amém. E eu vou usar o tema aqui que o Guilherme usou, só para terminar essa parte de Hanukkah, que é o seguinte, irmãos. Guilherme falou assim: Hanukkah para mim é igual 7 de setembro. E é verdade. Hanukkah é como o nosso 7 de setembro. É um fato do que aconteceu na nossa nação, foi muito marcante, se tornou um paradigma na nossa história, né? Tem muitos ensinamentos ali. É fato, aconteceu, mas comemora quem quiser. Você não é obrigado a sair 7 de setembro, você não é obrigado a ir na parada. A mesma coisa com a festa de Hanukkah. É uma festa que eu acho bonita. Eu estou falando de mim particularmente. Acho uma festa bonita, uma festa não, uma comemoração, né? Interessante. E dentro de uma realidade pessoal de entendimento claro sobre algumas questões, na minha casa, na minha família, a gente faz mais alusão a Hanukkah do que propriamente ao Natal. Mas no dia 25 a gente se reúne, bate aquele papo, come a ceia, porque tem coisa que a gente só encontra no Natal, danada rabanada, que é um vício medonho, só tem nesse período, né? Pelo menos aqui no Brasil. E assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas é isso. Agora, o importante, o mês de Tivete, ele é regido pela tribo de Dan, né? Dan, ele é o filho que veio para trazer uma bênção, né? Ele traz em si uma bênção para o povo de Israel e é uma maravilha porque Dan fala de justiça, né? De juízo, de juiz. E eu acho que para nós hoje, nesse tempo em que nós estamos aqui vivendo essa realidade, onde nós temos uma realidade jurídica, né? Totalmente corrompida, enfim, a tribo de Dan ela vai trazer para nós um alerta de uma unção que o Senhor estabeleceu e que, como herdeiro em Cristo de todas as coisas, nós temos total acesso à bênção de Dan, né? Nós temos acesso à bênção de Dan. Então, o que a bênção de Dan ela vai estabelecer? Quando Dan nasce, Raquel entrega Bila, né, para que Jacó ali desse um filho para ela, né? E aí ela libera uma palavra e o nome de Dan significa governar, julgar, executar juízo, né? Jacó abençoou Dan, afirmando que ele governaria entre as tribos e seria como uma serpente no caminho. E é interessante aqui que a serpente vai aparecer nesse momento, né? Nesse momento aqui, como algo bom. É a primeira vez, eu acredito, que a serpente aparece como algo bom. E lá na frente, né, Yeshua, Jesus vai nos ensinar o seguinte: ele diz, nós devemos ser mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Uma das características da tribo de Dan é que ele era a tribo que ficava no acampamento no lado norte, né? Dan fica ali no acampamento do lado norte. Perdão, gente, toda hora minha câmera está fechando. Dan ficava no acampamento do lado norte, né? Junto com mais 2 outras tribos. E Dan, com essas tribos, ele era da retaguarda. Então, o que acontecia no campo de batalha? Dan ele era aquele que guardava a retaguarda do acampamento do exército de Israel, né? Ele Moisés vai dizer que Dan ele é como uma serpente que ataca
o calcanhar dos cavalos, né? E naquele período, a força maior de um exército seria a cavalaria. E Dan seria aquele que, com astúcia, atacaria o calcanhar dos cavalos e ele diminuiria a força do inimigo. Então, Dan ele tem essa prerrogativa dessa bênção de trazer governo, de estabelecer ordem, né, naquilo que não está organizado, de trazer uma clareza no julgamento. Dan tem essa prerrogativa de trazer uma clareza no julgamento. Então, é o regente do mês, desse mês vigente, que daqui a pouco o Guilherme vai falar mais um pouco. E o ministro que está ligado, o ministro espiritual que estaria ligado a esse mês diretamente, a tribo de Dan e a esse mês, é o ministro Ain. A letra Ain, ela está ligada diretamente aos olhos. Aos olhos. E vai falar de ter visão clara, entendimento. Os olhos não só como a questão de órgão, mas a visão como entendimento. O olho aberto como entendimento. Como eu falei aqui, né? Aí a gente volta lá um pouquinho para Hanukkah, que fala sobre luz. Jesus ele diz que se o teu olho for mau, se houver trevas nos teus olhos, todo o teu corpo vai estar envolvido em treva. Então, se eu tenho um olho mau, e a gente vai falar do Ain Tov, Ain Hará, olho bom, olho mau, né? Não é olho gordo. Olho bom, se você coloca os teus olhos no que é bom, Paulo diz assim, ó, tem os olhos postos fixamente no autor e consumador da tua fé. Outro alerta do apóstolo Paulo, ele fala sobre ter a mente, e aí a mente também está ligada diretamente à visão, não essa visão do órgão, do olho, mas a visão do entendimento, né, dos pensamentos, das ideias, e Paulo diz assim, coloque a tua mente no alto, nós devemos ter a nossa mente no alto, porque aí sim nós vamos renovar a nossa mente e não vamos nos conformar com o presente século, pela renovação da nossa mente. Para isso, a gente precisa ter o auxílio, né, desse ministro para trazer clareza. Eu costumo dizer que o dom de revelação, um dos ministros que vai trabalhar no dom de revelação, onde você vai ter clareza, você vai ter visão, dom de visão, né? Vem diretamente da ação em conjunto com o ministro Ai, que vai trazer isso. E a igreja hoje, eu acho que nesse tempo, é o que mais a igreja de Cristo precisa, principalmente no Brasil, de visão e de revelação, entendimento, enxergar. Como é fácil as pessoas se seduzirem, né? A gente está vendo que pessoas que começaram com o Ain Tov, com o olho bom, desviaram o olhar para as coisas desse mundo e aí tornaram seus olhos Ain Hará. O olho se tornou mal. Então, esse tempo é um tempo da gente estar ligado para aquilo que é bom. Nós estamos num mês, agora trazendo para o nosso hemisfério, para a nossa realidade ocidental, nós estamos num mês de muita ilusão, né? Natal, período de magia, período de ilusão, e realmente há uma influência de espíritos malignos que trabalham trazendo pobreza, miséria, escassez, endividamento, insensibilidade, irmãos, porque Natal, vou te falar, é época da falsidade, é Natal, né? Meu Deus do céu. Então, isso tudo é uma ação de demônios, tá bom? Então, esse mês que vai entrar, com tudo isso que ele traz, da tribo, até a festa de Hanukkah e na entrada, vai trazer um alerta para onde nós estamos colocando os nossos olhos, aonde nós estamos pondo os nossos olhos, né? E aí a gente precisa ter esse entendimento. É isso que é o sumo, né? Aqui é o resumo, o sumo do sumo do sumo. Tem muita coisa para falar, mas não dá. Vamos passar para a parte aí do Guilherme, que ele vai falar melhor do mês, vai falar melhor do trono, e eu amo ouvir o Guilherme. É contigo, Gui. Pastora, quer adicionar alguma coisa? Obrigado, pastor Moacir. Eu amo te ouvir.
Não, Gui, vamos lá, faltam 10 minutos. O pessoal botou uns comentários aí muito interessantes, vocês podem ler, tá? Só está acrescentando. E agora vamos falar um pouquinho, se você quiser complementar alguma coisa da tribo que está no teu coração. Por que que eu estou falando isso, gente? O Guilherme, ele trabalha diretamente com isso. Ele tem é, curso de tempos, estações, mentoria com isso, então já é a área dele, ele é especialista nisso. Por isso que a gente sempre pergunta, Gui, quer acrescentar alguma coisa? Tá? Mas se você quiser acrescentar, e você que quiser fazer pergunta, coloca aqui. E agora ele vai falar um pouquinho sobre os tronos, que são os antagônicos, né, da tribo, da bênção, né, a bênção da visão, do entendimento espiritual, né, de Dan, e ele vai falar um pouquinho dos antagônicos. Queridos, eu vou colocar aqui, porque lá no final, vai dando 11 horas, que a gente leva 2 horas na live, o pessoal vai saindo. Eu vou colocar aqui o Pix do pessoal, do pastor Moacir, do Guilherme, e o meu também, se vocês quiserem ofertar a nossa vida, não é obrigatório. Quem quiser selar o que vai aprender com oferta, fica livre, mas a gente entende que a gente deve deixar o pessoal livre para a gente estar semeando, né? Para vocês também semearem na nossa vida de alguma maneira. Com uma oferta simbólica, uma oferta para selar, mas isso aqui não é obrigatório, não é uma live para pegar dinheiro de ninguém. Surgiu no coração de Deus, ele colocou no nosso coração e a gente está aqui para ensinar todo mês. Tá? Cada mês a gente vai se aprimorando, que o desejo do nosso coração é trazer todas as festas aqui, tá? A gente só está aquecendo as turbinas. Então, todas as festas, todo o calendário bíblico trazer para cá, para o online, para você estudar e a gente liberar. Por isso está sendo gravado no Zoom, para a gente liberar depois para vocês, tá bom? É isso, querido. Shalom, amados. Muito bom ouvir o pastor Moacir, muito bom estar com vocês. Deixa a gente se localizar aqui em algumas coisas. Como a pastora disse, eu vou falar sobre os tronos. Eu sei que tem muita gente aqui que não está nos acompanhando desde a primeira live. Eu estava até aqui conversando com a pastora Angela no chat, porque nós tivemos uma live, talvez alguns de vocês vão lembrar, dá um sinal aqui no chat se você lembrar, se você estava com a gente. Mas nós tivemos uma das lives onde nós fundamentamos com toda a fundamentação bíblica. Se você estava na live, me defende aqui, fala aqui que é verdade. Mas com toda a fundamentação bíblica, com toda a fundamentação histórica acerca do que são os tronos. E é um ensino que demora muito tempo para dar. Então, nós não conseguimos dar ele em todas as lives. E aí, graças a Deus, essa live nós conseguimos gravar. E aí, a gente vai liberar aí, a pastora vai mandar nos grupos onde precisam ser mandados, enfim. E eu também vou mandar para quem veio dos meus grupos, eu também mando lá nos que eu tenho. Enfim, então, sempre que nós temos a bênção de. A gente precisa lembrar que Deus não está respondendo a Satanás. Porque Deus, quando nós vemos o diabo como inimigo de Deus, nós automaticamente colocamos Deus em uma caixinha de que parece que ele está disputando força com Satanás. Então, Deus não cria algo para opor Satanás. Hanukkah não é criado para opor Natal. Tribos não é criado para opor os tronos. É o contrário. Porque então, Satanás que tenta opor as coisas do Senhor. Então, nós não celebramos Hanukkah, ou nós não celebramos a entrada dos meses por causa do medo do Natal, ou por causa do medo dos tronos. Nós celebramos essas coisas porque foi o que o Senhor instituiu, foi o que o Senhor estabeleceu. E aí, Satanás se levantou para opor ao que ele estabeleceu. Ok? Então, assim como nós temos a deturpação de cada festa, nós também temos a deturpação das bênçãos de cada mês. Algo muito interessante, quem estava com a gente no mês passado vai lembrar que nós falamos sobre o trono de Zeus. Lembra disso? Que o mês responsável, o trono responsável desse mês que nós estamos saindo, era o trono de Zeus. E aí, Hanukkah acontece, qual foi a estátua que estava colocada no tabernáculo? Zeus.
Então, você precisa entender, e esse tipo de observação só nos mostra que Satanás está muito ciente aos tempos, que Satanás está muito ciente ao que está acontecendo no calendário de Deus. A gente que se perde em algumas coisas aí. Então, quando nós olhamos, né, para esse calendário, nós precisamos entender que não é uma oposição a Satanás. É Satanás que se opõe a ele, ok? Beleza, então nós estamos entrando nessa bênção de Dan. Dan, como o pastor disse, tem essa unção de observação, tem essa unção, né, de julgamento, uma tribo de retaguarda. Eu só quero adicionar uma coisa, porque o povo de Israel tinha um inimigo também que atacava em retaguarda, que eram os amalequitas. A estratégia de guerra dos amalequitas era atacar o povo de Israel por trás. Então Dan vai receber uma unção para lidar de frente com o Amaleque. E se você se lembrar, né, de quem eram os amalequitas, você vai lembrar lá que Saul vai ser lá na frente vai ser ordenado a matar todos os amalequitas e ele deixa um o rei sobrando ali. E aí a gente tem essa unção do olho, essa unção do julgamento, essa unção da observação. Então isso fala sobre um mês que está liberando uma unção para você ver o que é que ficou de Amaleque. O que é que ficou dos amalequitas? Qual é o que é que ainda precisa ser tirado, que o Senhor pediu para você tirar e você não tirou ainda. Então, Dan vai lidar com o espírito de Amaleque. E tem tanta coisa para falar do espírito de Amaleque, porque ele é geracional. Mas nós temos essa unção de observar o que é que ficou para trás. Qual foi o Amaleque que eu não matei? Então, já vai já vai entendendo aí que é que você, que Deus está te pedindo e você não obedeceu até agora. É em Dan que você tem que ver, minha filha. Ok. Você foi avisado no texto lá da divulgação da live que ia ser uma live um pouquinho mais demorada, a gente tem aí mais uma hora, porque nós temos muita coisa para falar aqui. Então, eu dividi aqui uma hora com o pastor Moacir. Hoje nós não temos ceia, hoje nós não temos as renúncias, por quê? Por que nós não vamos ter ceia? Porque nós não estamos no portal de abertura, ok? O portal de abertura vai ser daqui a 2 dias, dia 21, certo? É que meu calendário aqui está diferente. De 20 para 21. De 20 Isso. para 21. Dia 26 horas da tarde, entra o portal de abertura do mês e da troca de estação. Então, meu conselho para você, pegue aí a sua ceia, pegue o seu pãozinho e dia 26 horas da tarde você ceia com base no conhecimento que você vai receber hoje. Ok? Então vamos lá. Nós temos o trono que está regendo esse tempo agora é o trono de Capricórnio, do signo de Capricórnio ou o trono de Cronos, porque todo signo vai ter o seu deus associado. Não somos nós quem associamos esse deus, mas foi a própria Grécia quem associou, ok? E aí, o pastor aqui bateu bastante no Natal, talvez você está com raiva dele aí, mas é por isso que eu amo esse pastor. E se você tá com raiva dele, se prepara que você vai ficar com ódio mortal de mim, porque a gente disputa quem que odeia mais o Natal. Mas eu quero te explicar, querido, o que é esse Natal com base no trono de Cronos. Então, ao tempo em que nós temos essa unção que nos leva a observar, essa unção que nos leva, né, a estar na retaguarda, a guardar o que está caminhando, ainda está indo, então eu guardo o que está acontecendo. Nós temos um Deus satânico, porque Cronos, ele vai ser chamado também em Roma, o mesmo Deus de Saturno. E aí nós vamos ter uma festa chamada Saturnália. Mas dentro da mitologia de Cronos, para quem não teve aqui também, vou só repassando algumas coisas que eu já falei com vocês, mas nós estudamos a mitologia, quando eu falo de Saturno ou de Cronos, não é que nós acreditamos na mitologia grega, mas nós olhamos o espírito que está por trás da história, ok? Então, dentro da mitologia de Cronos, nós vamos ver que ele é o deus, presta atenção, olha isso, Cronos é o deus de Urano, que é o deus, Urano é o deus céu. Gaia é a deusa terra. Urano e Gaia têm relações. E assim nasce Cronos.
Então, Urano, céu, Gaia, terra, Cronos, o filho do céu com a terra. Quem que é parecido com o filho do céu com a terra? Quem foi a Maria que engravidou do Espírito Santo e foi concebido o filho? Jesus. Ok, daqui a pouco a gente chega em Jesus. Mas então, Cronos, Urano tinha medo de ter o seu trono roubado, porque Urano era o deus supremo. E aí, enfim, um monte de guerra acontece, porque essa família grega é uma loucura. E aí, Cronos está no poder. Cronos está no trono do seu pai. E Cronos começa a engolir os seus filhos. Então, todos os filhos que Cronos tem, ele engole os filhos, ele come os filhos, porque ele tem medo de os filhos assumirem o poder, dos filhos virarem deuses no lugar dele. Então, ele vai comendo os filhos, ele vai comendo os filhos, e isso já demonstra um espírito de Cronos, algo que está por trás dessa história. Um deus de esterilidade, um deus que mata o que nasceu, um deus que mata o filho. Ok? Então ele vai comendo, ele vai comendo. E aí, você vai ver que nesse período aqui, porque Saturno, Cronos vai ser representado. Às vezes eu vou falar Cronos, às vezes eu vou falar Saturno, e você vai entender que é o mesmo Deus, ok? Mas ele também vai ser representado como, apesar de Apolo ser o Deus Sol, mas ele também vai ser representado como um símbolo do Sol. Então, nesse período aqui, eu estou na Itália agora, eu estou exatamente no lugar de que Roma ficava, e é muito frio. O solstício de inverno acontece por meio dessas épocas, né? Daqui a pouco nós temos o inverno oficialmente entrando, e aí a gente vai falar do inverno daqui a pouco, mas são períodos em que a Terra está completamente fria. E aí o que se observava entre os homens? De que entre toda a natureza, entre toda a árvore, entre todas as coisas ao redor, a única árvore que não morria era o pinheiro. Logo se tinha que o pinheiro era a árvore que Cronos, que Saturno, que o Sol mais gostava. Então vamos pegar o pinheiro e vamos enfeitá-lo, vamos adorá-lo, porque assim nós vamos agradar a Cronos, porque assim nós vamos agradar a Saturno. E assim se nasce uma festa chamada Saturnália, que tem um monte mais de outras coisas, que tem um monte mais de outros detalhes de Saturnália que não dá para a gente falar aqui agora. Mas se você olhar para um pinheiro, você vai ver, se você quer esterilizar um solo, se você quer tirar grama do solo, é só você jogar folhas de pinheiro. O pinheiro vai carregar essa identidade de Cronos, porque o pinheiro é esterilizador. Então nós chamamos da atmosfera dos pinheiros. Você coloca um pinheiro na sua casa, você enfeita da forma como eram enfeitados na época, e você está adorando a um Deus que é filho do céu com a terra mesmo. Só que no meio da história, quando Constantino se converte, ele começa a mudar as coisas. Isso a gente falou lá naquela primeira live. E aí você vai ver que isso é uma profecia bíblica, que o calendário ia ser mudado, que alguém ia deturpar todo o calendário bíblico. Constantino muda a data da Páscoa, coloca uma festa pagã no lugar da Páscoa, coloca um monte de coisa, e entre essas coisas vai nascer, porque Constantino começa, mas os seus descendentes dão a continuidade no seu legado. E aí vai acontecendo mudanças, e mudanças, e mudanças, e agora vai nascer, ok, nós não podemos celebrar Saturnália. Vamos dizer então que esse é o nascimento de Jesus. Vamos dizer então que é essa aqui, já que Cronos é o Deus do céu com a terra, Jesus também não é o Deus do céu com a terra? Então pronto, vamos juntar os dois? Vamos juntar os dois e fazer uma festa só. Então, a festa que está acontecendo agora é essa festa chamada Saturnália. O interessante, já reparou que não existe uma conexão? Como que a gente celebra o nascimento de Jesus dia 25 e uma semana depois, completamente desconectado do Natal, do nascimento de Jesus, nós temos uma virada de ano? Não tem nada conectado de Jesus nasce, tanto que ninguém conecta Natal e Ano Novo. É só 2 semanas de festas, todo mundo celebra as duas festas, mas não tem conexão nenhuma, nem histórica, nem
Por quê? Por que que a gente celebra o nascimento de Jesus e uma semana depois a gente transiciona um ano? Porque você vai lembrar, talvez Cronos seja um nome familiar para você para falar de tempo. Porque Cronos era o deus tempo. E uma das formas como se terminava-se a Saturnália, primeiro que a Saturnália era uma festa de 7 dias. E uma das formas que terminava-se a Saturnália era contando de 10 até zero. Então nós começamos a Saturnália dentro do aniversário de Jesus e nós terminamos a Saturnália no Ano Novo. E agora nós estamos entregando a virada de um calendário nas mãos de um Deus que diz Deus do tempo. E aí, por que que eu faço tanta promessa? Por que que eu ouço tanta coisa? Por que que eu falo que vou fazer isso no ano e no final nada dá certo? Porque você está entregando nas mãos de Cronos. Porque você está entregando na atmosfera dos pinheiros. Porque você está sendo esterilizado. Deus, em sua misericórdia, ele pode sim compartilhar com você os- a- a- as profecias de 2026. Deus pode fazer isso por misericórdia, mas biblicamente, no tempo de Deus, no calendário de Deus, no moedim, no encontro marcado, o ano novo vai ser em 1º de Nissan, que vai acontecer ali sempre perto de março e abril. Então você vai perceber que todos os eventos da Bíblia, gente, todos os eventos da Bíblia. Então, 1º de Nissan, o povo, em Nissan, na verdade, no mês de Nissan, o povo sai do Egito. No mês de Nissan, em 1º de Nissan, Deus fala para Moisés inaugurar o primeiro tabernáculo. Em Nissan, o tabernáculo também de Davi é inaugurado. Em Nissan, Neemias reconstrói os muros. Em Nissan, Josué derruba Jericó. Em Nissan, muitas coisas acontecem e o calendário segue, porque Deus tem o seu calendário. Aí Eclesiastes 3 começa a ficar mais claro. Um tempo determinado embaixo do céu para todas as coisas. E aí, quando você vê o Salvador do mundo, que o que Isaías disse, aqueles que já jaziam em trevas viram uma grande luz, uma grande transição da noite para o dia. Quando que Jesus morre? É Nissan. Então, por que que eu estou transicionando num tempo aonde não existe um comando de transição? O comando de Dan é observação. O comando de Dan é julgamento. O comando de Dan é atenção. Então, existe um sistema agora, nesse tempo, nos empurrando para esse lugar de transição. Tanto é, e aí aqui a gente está até entrando no assunto de estação, mas Jano é o deus de janeiro. E ele vai ser o segundo trono, a gente vai falar mais dele no mês que vem, no próximo Rosh Kodesh, mas ele é um deus que ele tem duas faces, uma voltada para o passado e uma voltada para o futuro. Então, percebe que janeiro é exatamente essa ansiedade, o passado do que eu não fiz no ano passado, a frustração do que eu não fiz no ano passado e a ansiedade do que eu vou fazer esse ano. Então, quando nós falamos sobre essa transição que está acontecendo, você precisa entender que Deus não está transicionando nada. Deus não pediu para transicionar nada. No inverno, ninguém transiciona. Dan fala sobre essa unção de observar, e aí a gente vai ver que Azer, que é a tribo do próximo mês, e aqui a gente está falando de estação, porque a gente está entrando no verão. Então, Azer, a tribo do próximo mês, fala do banhar os seus pés no azeite. O banhar os seus pés no azeite é tirar as sandálias, só faz isso em casa. Não se faz isso no campo de batalha, não se faz isso em tempo de transição. Se banha os pés no azeite quando eu termino uma caminhada e agora eu entro em casa. Então, o comando da estação, o comando do inverno, e aqui eu estou misturando um pouco Cronos e o comando, mas é tudo uma coisa só. O comando do inverno é esse período onde nós vamos entrar. Você acabou de sair do outono. O outono tem a última colheita. O outono, são três estações de colheita. Primavera, que é serviço, a Bíblia diz que é o tempo de guerra, mas tem a colheita da cevada. Verão, que tem a colheita bruta, que tem os frutos brutos. Outono, que tem a colheita do azeite. E aí, você acabou de colher azeite. Azeite fala sobre cura.
Azeite fala sobre descanso, azeite fala sobre identidade. Você acabou de colher azeite, e aí você vai transicionar de novo? Então, existe essa dinâmica do Senhor, e eu chamo o inverno do Shabat do ano. Isso aí é coisa da minha cabeça, tá bom, gente? Eu deixo claro que, quando a coisa é da minha cabeça, eu deixo claro que é da minha cabeça. Mas eu chamo o inverno de Shabat do ano, porque é o período em que você passou 3 estações inteiras trabalhando duro, colhendo no campo, e agora você está sendo convidado. Você está sendo convidado para um lugar de contemplação. Você está sendo convidado para um lugar de azeite nos pés. Você está sendo convidado como a Naftali, que é a última tribo do inverno. A gente vai falar de todas elas nos próximos Rosh Kodesh, mas que é das palavras doces, do vinho. A bandeira de Naftali é um vinho. Então, você está sendo convidado para esse lugar de desfrute. Mas não, quando eu estou transicionando, eu não estou desfrutando, eu estou pensando no novo. Então, Satanás literalmente rouba a sua colheita. Porque o que adianta você colheu, mas você não entra, você não descansa, você não para, você é empurrado para uma nova transição. E aí você é empurrado para uma nova transição, acabou. Os frutos apodrecem, você não usa os frutos, você não usa o azeite, você não usa nada do que você colheu, você não contempla o que o Senhor fez, e aí agora você vai para uma nova transição. Vamos lá, encerrar um calendário e começar tudo do zero. Então, a estação do inverno fala sobre esse lugar, a estação da primavera, que é a próxima estação, é guerra. Antes de uma guerra, os reis chamam seus soldados, chamam seus comandantes. E aí agora a gente vai mapear o território. A gente não está em guerra, mas a gente está olhando aqui no inverno, a gente está sentado na mesa do rei, mapeando o território de guerra. A gente está sentado na mesa do rei, sabendo o que que a gente vai atacar, quando a gente vai atacar, aonde, qual inimigo a gente vai enfrentar. A gente já está enfrentando ele? Não. Mas a gente vai enfrentar na próxima estação. Vamos planejar. Então, tanto que a festa de Purim, se você observar, a festa de Purim, ela não é uma festa de tomada de território. A história de Esté, porque a festa de Purim celebra a defesa do povo, né, de Israel contra Amã. Mas você vai ver que em Purim não se toma um território novo. O povo não toma, não, né, Assuero não perde o seu governo, o povo não pega libertação, não acontece nada disso em Purim. O povo não é liberto da Assíria, não acontece nada disso. A única coisa que o rei autoriza o povo a fazer é se defendam. Então não é ataquem, não é avancem, não é libertem, não é transicionem. Se vier o inimigo, se defende, tá tudo bem, você tem espada. Ó, abre o seu olho, observe. Então, mesmo quando nós não estamos em situação de guerra, nós temos os atalaias nos muros. Porque se o inimigo vir, nós vamos atacar. Mas essa estação não é a estação de avançar. Não é a estação de tomar um território novo. A não ser, aí eu sempre falo isso. A estação fala isso. Agora, se você tem uma palavra muito clara de Deus, transicione, tu transicione. Mas você não está transicionando por causa de um ano novo. Você está transicionando por causa de uma palavra de Deus. Agora, não tem uma palavra de Deus. Não tem uma palavra clara de Deus. E aí, quero mudar de igreja, quero mudar de cidade, quero mudar de emprego, quero. Calma aí. Você não tem uma palavra clara para isso acontecer agora. E você está sendo induzida para transicionar agora, querida, vai buscar uma palavra clara. Porque se você transicionar agora, sem uma palavra de Deus, esse não é o tempo de transição. Então, esse lugar é o lugar que você pode desenhar a sua transição. Você pode estrategiar a sua transição. Existe essa unção. Mas nós precisamos agir. Você percebe que o ano novo, toda essa entrada, ela tem essa ansiedade de que você encerra coisas que não era para você encerrar, você aborta a coisa. Porque parece que acabou de nascer, mas agora nossa, aconteceu agora e o ano já está acabando, vou ter que começar de novo. Minha agenda tá. Quem foi que mandou você encerrar a agenda?
Quem foi que mandou você abortar o que nasceu agora? Então, nós precisamos nos mover de acordo com o que o Senhor mandou fazer. Existe esse espírito de ansiedade, existe esse espírito de comparação nesses dias. Nós estamos sendo atacados por esse espírito de se comparar com o que não aconteceu e ficar preocupado com o que vai acontecer. Um dos desenhos dessa estação é Urano, que joga a sua água, né, na Terra. E a água fala muito sobre informação, a água fala muito sobre a alma, sobre emoção. Então, nós estamos nesse período de jorradas de informação, de jorradas de emoções. Não é à toa que nós temos tantas coisas acontecendo sempre em janeiro e fevereiro. Já percebeu? Todo ano todo mundo fala, ó, janeiro já acabou, ó, como já está o ano. Todo ano de janeiro é o mês dos desastres. Janeiro é o mês das catástrofes, porque é o período em que existe um devorador. E nós estamos abrindo a nossa porta para esse devorador e falando, vamos celebrar o aniversário? Entende? Esse é o período onde nós reunimos, onde nós usufruímos do que nós colhemos, usufruímos do que nós trabalhamos e vigiamos. Não avançamos. Ninguém transiciona no inverno. Vamos pensar por uma lógica agora. Você está no inverno, está no meio da neve, cheio de coisa. A neve aqui você afunda até o joelho. Como que você conquista um novo território afundado em neve? Esse é o período, querido, que se você se expõe ao campo de batalha, sem uma palavra de Deus muito clara, você se expõe no campo de batalha, no inverno você vai morrer de frio, você não vai nem morrer com o inimigo. Então é esse o lugar onde nós entramos agora em com o espírito ativado, com o espírito com a luz de Hanukkah, com esse lugar de festa, de celebração em família, de celebração em usufruir do que o Senhor me deu, desse lugar de esquentar. Nós precisamos esquentar, não transicionar. Transicionar demanda energia, transicionar demanda exausta, é exaustivo. Pensar o que vai ser novo, o que vai começar do zero, exausta. E esse é o período em que nós não podemos gastar energia. Tá frio lá fora. Então nós nos juntamos, nós nos aquecemos com os nossos irmãos. Essa é a unção de Naphtali, essa é a unção de Dan, essa é a unção de Azer. Azer é aquele que abençoa os seus irmãos, aquele que vive em comunhão. Então nós temos essas bênçãos da estação do inverno, por isso que eu estou falando dos três, mas nós temos essa bênção da estação do inverno, que é a bênção de estar junto, mas estar junto para usufruir e não para transicionar. Então, o que que eu faço agora, Gui? Eu celebro o Natal? Eu celebro Ano Novo? Por favor, não deixe de frequentar a mesa da sua casa. Não deixe de frequentar a mesa da sua família. Se a sua família não entende o que é Natal, o paganismo do Natal, se a sua família não entende o paganismo do Ano Novo, não se tranque dentro do quarto e seja um religioso chato. Vá para as festas da sua casa. Curta a comunhão da sua família. Mas o seu espírito não transiciona. O seu espírito não está dentro desse lugar de qual é a profecia para 2026, qual é a palavra para 2026. Deixa eu sentar com Deus para ver o que vai ser de novo. Calma. Não, não entra nesse lugar. Então, você senta com a sua família, não deixe de celebrar a sua família, não Natal e Ano Novo. Então, um testemunho rápido, tem 4 anos que eu estou celebrando o calendário bíblico, né? E aí tirei as festas pagãs, tirei tudo, estudei antes, tirei e comecei a celebrar. E minha família não me seguia. Então, estava tudo bem. Eu estava nos almoços, eu estava nas festas. E aí, 2 anos atrás, nós estávamos na festa de família, aquele negócio todo, Páscoa. E aí, minhas irmãs receberam ovo de Páscoa de uma tia minha. E ela veio para mim toda assim, tentando se desculpar, minha tia. Falou assim, "Ô, Gui, olha só, eu comprei ovo de Páscoa para suas irmãs, mas eu quebrei o ovo de Páscoa, tá bom?" Significa alguma coisa quebrar ovo de Páscoa? Não. Mas naquele momento eu entendi, eu falei, calma aí, porque eu não me excluí da mesa
porque eu não me excluir da comunhão com eles, mesmo entendendo que não é Páscoa, mesmo entendendo que não é Natal, que não é Ano Novo, mas eu não me excluí da mesa, eles também não me excluíram, eles me respeitaram. Eles buscaram uma forma de me respeitar. Da forma deles, quebrando o ovo de Páscoa, mas buscaram uma forma de me respeitar. Hoje, na ceia de Natal da minha família, tem a ceia de Natal? Tem. Mas sabe o que eles tiraram? A árvore de Natal. Não, porque alguém não gosta de árvore de Natal. Se você se exclui, você é aquela pessoa, você é a pessoa que todo mundo vai chamar de chato. Mas se você entra em sabedoria, se você está com a sua família, se você está em comunhão, aos poucos você ganha território. Então, querido, não seja. A gente não está ensinando isso aqui para você ser um chato religioso. Mas a gente está ensinando isso aqui para você, pelo contrário, para você ser o intercessor da sua família. Enquanto eles ainda não abriram os olhos, enquanto eles ainda não entenderam, você, Senhor, eu tiro a minha casa da atmosfera de Cronos, eu tiro a minha casa da esterilidade, eu não aceito esterilidade na minha família, eu não transiciono meu espírito, não transiciono minha mente, a ansiedade sai da minha casa. Você não entra nesse lugar. Mas continue com a sua casa, continue com a sua família. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para eu falar aqui. Comando de descanso, comunhão, estratégia, as letras o pastor disse, eu fiz uma colinha aqui, tô dando uma olhada. Porém, falei rapidinho. Ok, fomos bem resumidos. Eu fui bem resumido aqui. Dá para falar muito de Natal, dá para falar muito de Ano Novo, mas eu não quero alugar um triplex na sua cabeça agora. Eu vou Pastor, quer adicionar alguma coisa? aproveitar, Hum. aproveitar essa unção aí que você está e fazer essa oração, tirando, saindo, né? Você que. Alguém quer fazer uma pergunta antes disso? Alguém quer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida? Porque a gente vai orar nesse sentido de sair dessa atmosfera, tá? Dessa regência. Só rapidinho, pastora. Eu amo, quero muito ouvir sua pergunta. Mas se você não tem uma pergunta, se você tem um comentário, por favor, vamos se ater a perguntas. Porque eu acho que se a gente abrir para comentário, todo mundo tem um comentário para fazer. Então, se você tem alguma pergunta mesmo, você quer saber alguma coisa, você quer tirar alguma dúvida, tá bom? Só deixar claro que é pergunta. Tá. Marina, sabe o que que eu faço? Já tem alguns anos. Eu falo, Deus te abençoe, felicidade para vocês. Eu sempre retribuo assim, né? Porque como conheço muita gente fala comigo, eu não falo Feliz Natal ou Feliz Ano Novo. Eu falo, poxa, Deus te abençoe, gratidão, felicidade para você e sua família, né? Eu falo isso, tá? Tem várias Boas maneiras de festas. responder. Bom, Boas festas. acho que pode ser uma dúvida. Ok, tá certo. Mais alguma pergunta, gente? Eu dou boas festas para todo mundo. E assim, uma das coisas que eu faço e que virou uma cultura da minha casa, né? E viralizou no meio da família hoje, é que na noite de Natal, como o Gui falou, sempre participei e eu oriento as pessoas aqui na igreja, você deve ir e participar. E a gente faz uma ceia no meio da mesa, com tudo que está lá, com aquelas guloseimas, né? Tudo engordante, maravilhoso. A gente coloca lá a ceia do Senhor. E no momento específico lá, que o pessoal espera, né? A gente é o momento de falar do aniversariante. E a gente fala a maneira como ele disse, que ele queria ser lembrado, era na sua morte, no seu sacrifício. E ali a gente prega Jesus. Olha, gente, isso deu tão certo na minha casa que eu não precisei ser, nunca fui assim, essa pessoa chata, tacanha, não pode. Mas assim entrou na cultura da família. Uhum. Tem gente que às vezes não é evangélico, mas fala assim, ué, não vai ter a Santa Ceia, não? Eles já pedem, esperam o momento da ceia, esperam o momento de falar de Jesus. E eu vi muito resultado na minha casa, de pessoas mesmo da família que se converteram, que aceitaram Jesus, porque é o momento da ceia e o aniversário é dele, então fala dele. Eu só acho, normalmente aconselho o seguinte: hoje, por exemplo, a minha casa próxima, né, minha mãe, minhas irmãs, meu padrasto, hoje todos entenderam sobre Natal e Ano Novo. Então, se tá só a gente não faz nada.
Não faz sentido. Toda vez, eu sempre falo o seguinte: se você vê uma coisa que todo mundo está fazendo, crente não crente, macumbeiro católico crente, tá todo mundo fazendo sem exceção de nada. Querido, isso não é do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não inclui todo mundo. Todo mundo é aceito, todo mundo pode vir, mas todo mundo tem que deixar suas coisas, todo mundo tem que se transformar. Tá O reino certo. de, Guilherme, então, tem uma pergunta aqui. Entendi que o inverno e as estações estão ligadas ao Oriente Médio e Israel, mas fiquei na dúvida se então não devemos considerar as estações na qual pertencemos? não, querida, seguinte, quando nós falamos sobre a posição das tribos, por exemplo, nós estamos falando delas segundo o território de Israel, porque foi onde ela foi instituída, ok? Então, Hebreus nos diz muito claramente que tem alguém com o microfone aberto. Quem está com o microfone aberto? Deixa eu fechar aqui. Ah, sim, fechei. Então, Hebreus nos diz muito claramente que é, Moisés foi advertido em fazer tudo conforme o que ele viu no céu. Então, toda a organização do tabernáculo, toda a organização das tribos ao redor do tabernáculo, como o pastor Moacir disse, né, que Dan está no norte, você vai ver algo interessante, que não é por um acaso, é porque Deus é organizado. Você vai ver que cada direção cardeal tem três tribos. Então, Judá, Isacar e Zebulon está no leste, Ruben, Gad e Simeão está no sul, é, as outras três do outono que eu não lembro agora, tá no oeste e Dan, Zé e Naphtali tá no norte. Então, você vai ver que cada direção cardial também tá por estação. Então, nós sempre vamos olhar para as estações, nós sempre vamos olhar para o calendário, para as festas, para as tribos, de acordo com o tabernáculo. E o tabernáculo estava no território de Israel. Então, por isso que nós falamos a estação do inverno, porque Israel está no inverno. Mas nós poderíamos chamar de, por exemplo, estação do leste, ou a estação do sul, porque na verdade é o que está acontecendo em Israel em relação em relação ao tabernáculo que Moisés instituiu, que na verdade ainda existe. Porque se Moisés só fez uma cópia do que ele viu, e Moisés viu isso em um lugar celestial, esse lugar celestial é um lugar eterno. Então, toda a estrutura das tribos, a estrutura do tabernáculo, a diferença é que o véu foi rasgado, não precisa mais de um sumo sacerdote, homem, humano, para poder entrar. Humano, Jesus é humano, né? Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Mas você não precisa desse sumo sacerdote para entrar, mas ainda existe. Então, tudo isso, Deus escolheu um território específico para estabelecer, e esse território foi o hemisfério norte. Então, não é necessariamente Oriente Médio, é hemisfério norte, porque os Estados Unidos, por exemplo, está no inverno também. Entende? Então, nós contamos com o hemisfério norte, que é onde o Senhor estabeleceu o tabernáculo, Israel. Ok? É, e isso, a gente está falando de algo espiritual. Nós aqui estamos no verão, vamos entrar no verão. Mas espiritualmente falando, a gente olha para onde? Para isso, para a Bíblia, Hum. tá? Gente, o Gui já deve ser 4 horas da manhã lá, ou quatro e pouca, que ele tá São cinco, 2h27. é, tá? Ah, então tá menos tempo, tá mais perto da gente, porque Estou já mais teve perto. live aqui que ele tá 5, 6 horas adiantado, tá? Por isso, às vezes, a gente dá uma engasgada aí. Alguém mais tem alguma pergunta para a gente orar? Eu vou querer que Guilherme ore e Pastor Moacir limpe as nossas armaduras depois e feche a live, tá? Vou querer, ó, a expressão, mas no caso eu quero pedir, Tudo quero bem. solicitar, que o Gui faça essa oração. Então, você que não tem mais dúvida, quero que você. A Isis está com a mãozinha levantada, pastora. Isis, pode Sim, fazer a pergunta. que eu trabalhei. é, eu não tenho costume de celebrar o Natal, né, como dentro dessa cultura. Mas aí eu descobri, assim, na escola, eu trabalhei na escola pública,
que era uma oportunidade de eu contar a história, né, a verdadeira história. Então, eu usei, assim, fiz o projeto Natal Ecológico e contei, assim, toda a história do nascimento de Jesus. Foi algo, assim, para mim foi uma experiência muito rica com os alunos. Eles fizeram a apresentação e foi uma coisa interessante que não precisou de eu ficar falando nada contra a questão de Papai Noel, daquelas figuras e tal, diminuiu demais na escola, sabe? Glória a Aí Deus. coloquei os textos da palavra, usei assim oficinas de cartões. Então eu comecei a refletir, assim, eu falei assim, uma festa comemora o aniversário de Jesus, só que eles usam, porque é uma astúcia do inimigo, eu sei que não foi essa data e tal, então, mas foi uma experiência que eu vi que muito importante no sentido de aproveitar a oportunidade para levar a palavra, né? Então, eu achei interessante o pastor Moacir falar sobre o cuidado que a gente tem que ter para a gente também não se isolar, né? Mas a gente Verdade. aproveita, eu entendo. Então, era isso que eu queria assim, falar, porque eu tinha dúvida, né, a respeito disso, e, e aí eu fiquei, falei assim, não, não posso perder, ficar calada durante, não, não vou comemorar nesse espírito, mas vou contar a verdadeira história, né? Era só isso. Bem, Obrigada. Muito obrigada, bom, minha Luísa. irmã. Glória a Deus. Queridos, você fecha os teus olhos aí por um momento Hum, e comece a pedir o Espírito Santo para trazer à sua memória a questão de Amaleque que o Guilherme falou aqui, né? O que nós temos deixado para trás, o que a gente não matou, não eliminou da nossa vida, e agora isso está voltando, né? Isso está, de alguma maneira, te perseguindo, in- indo nas suas fraquezas, te atacando na retaguarda. O que Deus falou para eliminar, né? Saul tinha que ter matado todos os amalequitas e não, mas o rei pode viver e outras coisas mais. E a gente faz isso às vezes. Deus pede para a gente deixar, para a gente arrancar, para a gente cortar, e a gente empurra com a barriga. Se Deus trouxer alguma coisa à sua memória, comece a pedir perdão. Deus teve aquela coisa que eu ainda tenho isso na minha vida e hoje eu quero arrancar isso, né? Questões que você vem repetindo um padrão familiar, de repente, né, da sua família. Ah, isso era um costume familiar. Até mesmo questão de Natal que você podia ter se posicionado, você que já entendia, né? É uma coisa que a família, mas ninguém parou para conversar, trazer à luz a verdade. Coloque aí diante do Senhor tudo que você tem para se limpar hoje. E eu quero pedir que o Guilherme ore. E você vai orando junto, saindo dessa regência de Cronos, porque não é ele que comanda o nosso tempo, as estações da nossa vida, os nossos dias. Nós estamos debaixo do governo de Cristo, do tempo do Senhor. Nós nos alinhamos às estações, aos tempos de Deus, ao calendário do Senhor. Gui, pode orar. Senhor, nós entramos na sua presença para te agradecer, Pai. Antes de entrarmos em qualquer nível de guerra, nós queremos te agradecer pela estação do outono. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa estação é uma estação que produz azeite. Essa estação é uma estação que produz, como nós falamos na estação passada, Senhor, na live passada, é a estação que a raiz, a seiva vai para a raiz, Senhor, e nós podemos sentir que nessa estação o Senhor fortaleceu, o Senhor nos fortaleceu, Senhor, em conhecimento, o Senhor nos fortaleceu em ensino, o Senhor nos fortaleceu em frutos. Senhor, nós te agradecemos pelo azeite do outono.
Nós te agradecemos pelas guerras vencidas, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que passou nessa estação. Obrigado pelas vestimentas que o Senhor nos vestiu. Obrigado pelos anjos dessa estação. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos de Efraim, de Manassés, Senhor, de Benjamim. Obrigado, Jesus. Obrigado porque no Senhor nós esquecemos o passado, no Senhor nós prosperamos, no Senhor nós temos os nossos nomes trocados, nós somos filhos da sua destra, porque nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais, e a palavra diz também que Cristo está sentado à destra do Pai. Então, se nós estamos assentados com Cristo, nós também estamos à destra do Pai. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Te agradecemos por esse direito. Senhor, nós te agradecemos pela estação do outono. Nós encerramos essa estação com ação de graça, Senhor. Encerramos essa estação louvando e bendizendo, Senhor, ao Senhor por todas as coisas que aconteceram. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos possam realmente aproveitar esses últimos 2 dias, esse último dia do outono, para realmente, Senhor, entrar no lugar de perdoar quem precisa perdoar, arrumar o que precisa ser arrumado, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, nós nos limpamos dessa estação, Senhor, e nos preparamos. Nós pedimos, prepara o nosso corpo, prepara o nosso espírito, prepara, Senhor, a nossa alma, os nossos sentimentos, prepara, Senhor, toda a integridade do nosso ser para essa próxima estação. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, orando, Senhor, pelas vestimentas dessa estação. Eu oro pedindo, Senhor, para que o Senhor posicione os anjos dessa estação, os anjos da direção norte. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que as bênçãos das tribos liberadas, as letras, os ministros, Senhor, sejam ativados sobre a nossa vida. Nós oramos vestindo todas as roupas necessárias para o inverno, Senhor. Uma roupa mais robusta, uma roupa mais quente. Nós oramos em nome de Jesus que nesse tempo, Senhor, o teu fogo, o azeite produzido no outono possa gerar fogo. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que o azeite produzido no outono gere fogo suficiente para se aquecer no inverno. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, rejeitamos qualquer tipo de frieza, rejeitamos a frieza espiritual, rejeitamos a frieza emocional, rejeitamos a doença, rejeitamos, Senhor, em nome de Jesus, qualquer tipo de abalo, Senhor, no nosso corpo, na nossa integridade, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos especificamente por essas festas, nós oramos especificamente por esse mês que nós estamos entrando, a estação onde estamos regidos por um sistema que nos conduz a transicionar, um sistema que nos conduz, Senhor, por força e por violência, a transicionar coisas que não são para transicionar, Senhor, um sistema que tenta comer o nosso dinheiro, que tenta, Senhor, trazer realmente esse espírito de pobreza através das gastanças desse final de ano. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, escondemos nosso sangue, escondemos nossas finanças, Senhor, escondemos nossos filhos, escondemos nossos animais, nossas crianças, tudo que se conecta conosco, seja por sangue, seja por nome, por emoção, em nome de Jesus nós escondemos no Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus para que nessa estação onde o seu povo não foi chamado para guerrear, anjos de guerra sejam ativados. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que nesse tempo, assim como o Senhor disse para Josafá, essa guerra você não guerreia, esse tempo não é você quem guerreia. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que nesse tempo onde nós não guerreamos, Senhor, que o Senhor ative os seus guerreiros, que o Senhor ative os seus anjos de guerra para guerrear por nós. Nós ativamos, Senhor, em nome de Jesus, anjos da linhagem de Miguel, para que sejam realmente, Senhor, esses anjos de fogo que possam cortar laços e relógios de Cronos. Senhor, nós tiramos agora em nome de Jesus todo projeto, tiramos em nome de Jesus todo sonho, tiramos, Senhor, toda a idealização da barriga, do útero de Cronos, Senhor, em nome de Jesus.
Senhor, perdão pelas vezes que celebramos o Natal de maneira errada, perdão pelas vezes, Senhor, que contamos de 10 a 0, perdão, Senhor, pelas vezes que entregamos o nosso calendário, a nossa agenda, o nosso tempo, nossos projetos, profecias, nós nos desvinculamos, Senhor, dessas profecias malditas, Senhor, entregadas por espíritos de Pitom, entregados por espíritos de adivinhação, para tentar nos prender em comparação e ansiedade. Nós nos desvinculamos, Senhor, desse espírito de falsa profecia que rege esse tempo, em nome de Jesus. Senhor, tira, guarda-nos da ansiedade, guarda-nos, Senhor, da comparação, guarda-nos, Senhor, da esterilidade. Nós saímos da atmosfera dos pinheiros, nós saímos, Senhor, das mesas de Cronos, nós saímos em nome de Jesus, Senhor, da falsa personalização de Jesus, nós saímos em nome de Jesus, Senhor, dessa blasfêmia contra Cristo, contra o Filho do Deus vivo, Senhor, que diz que ele é um pobrezinho menino. Senhor, nós oramos em nome de Jesus pedindo perdão por esses pecados e nos desvinculamos da esterilidade que isso traz a nós. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por uma liberação, que esses últimos 3 meses que faltam ainda para o ano acabar, faltam 3 meses para o ano acabar, Senhor, eu oro para que esses últimos 3 meses sejam meses do Senhor realmente poder mostrar quando encerra e quando termina. Senhor, eu oro para que esses últimos 3 meses sejam meses realmente do Senhor terminar o que o Senhor está fazendo, que seja meses realmente, Senhor, desses próximos 3 meses de dar à luz ao que precisa ser dado à luz, Senhor, de terminar o que precisa ser terminado. Nós rejeitamos o término do ano, nós rejeitamos o término das agendas, rejeitamos os abortos, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós rejeitamos qualquer tipo de aborto espiritual e físico. Senhor, nós rejeitamos o espírito de aborto do nosso meio, todo aborto de sonhos, aborto de projetos, tentados, Senhor, por Cronos nos matar. Em nome de Jesus, nós rejeitamos esse espírito. Pedimos, Senhor, a cobertura dos seus anjos, pedimos a cobertura, Senhor, do teu espírito, do teu sangue. Por meio do teu sangue nós entramos nas unções dessa estação. Por meio do teu sangue vertido na cruz, nós acessamos a unção que está sendo liberada sobre Israel nesse tempo. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que é chegado um tempo de conhecimento. A tua palavra diz em Zacarias 9:13 que nos últimos dias o Senhor iria suscitar os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e nós nos alistamos, Senhor, nesse exército. Nós nos alistamos, Senhor, como os filhos de Sião, que guerreiam contra os pensamentos gregos, que guerreiam contra os pensamentos romanos, que guerreiam contra a deturpação do calendário. Senhor, em nome de Jesus, traga sobre o nosso espírito o batismo de entendimento no espírito. A tua palavra diz: sejais transformados pela renovação do vosso entendimento e não das vossas emoções. Por isso, Senhor, nos ajuda, por mais que sentimos vontade, por mais que parece que está todo mundo fazendo e eu não, como que todo mundo vai transicionar e eu não vou transicionar, como que todo mundo vai fazer e eu não vou fazer. Nos ajuda, Senhor, a ser transformados pelo entendimento e não pelos sentimentos. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. És digno de toda honra, toda glória. Nós te louvamos, ó Deus, e concordamos com tudo que o teu filho orou. Nesse momento, Pai, eu oro para que o Senhor envie o teu ministro, o ministro Ain, Senhor, trazendo, ó Deus, clareza, visão clara, entendimento, entrando agora em cada lar, ó Deus, representado aqui pelos teus filhos. Ó Deus, vai limpando agora as nossas armaduras, as nossas vestes. Teu servo falou de vestes novas, é tempo de trocar as vestes, é tempo de estar com vestiduras novas, Senhor, com vestes que tragam, ó Deus, em nome de Jesus, toda a representação daquilo que o Senhor tem para esse tempo. Deus, nós queremos acessar todas as bênçãos que o Senhor preparou nessa estação. Nós queremos, ó Deus querido, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nesse tempo.
Senhor, por isso nós nos desvencilhamos daquilo que não nos deixa, que tenta, ó Pai querido, embaraçar os nossos pés. Apóstolo Paulo diz que nós devemos nos livrar de todo o embaraço deste mundo e avançar para aquilo que Cristo já alcançou para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro que nenhum resquício, ó Deus, nenhuma qualquer ranço, qualquer situação que venha, Pai querido, para esse tempo novo, que queira entrar por essa porta de uma nova estação, de um novo mês, trazendo as coisas velhas. Pai, a tua palavra diz que deixando para trás, nós deixamos para trás as coisas velhas. Em Cristo, as coisas velhas ficam para trás, elas são lançadas para trás de nós e nós estamos indo para o novo, para aquilo que nos espera. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o sangue de Jesus venha sendo aplicado agora, ó Deus querido, nas nossas passadas, que os rastros que o inimigo tenta, ó Deus, em todo tempo rastrear, rastros genéticos, rastros hereditários, rastros espirituais, rastros, ó Deus, que muitas das vezes são deixados no ministeriais. Senhor, em um nome de Jesus, vem limpando agora, vem lavando com o sangue do Cordeiro agora. Nós estamos para entrar numa nova estação, num novo tempo. Ó Deus, declaramos sangue nos umbrais, para que ao acessar esse novo tempo, o inimigo, Pai querido, faça como no Mar Vermelho, em que depois de Israel ter passado, o mar se fechou sobre os egípcios. Nós declaramos que o rastreador, o perdigueiro, aquele que vem, ó Deus querido, no faro, não vai nos alcançar. Amaleque não vai conseguir vir no nosso rastro. Ó Deus, não vai conseguir pegar no nosso calcanhar. Na unção de Dan, nós é que estaremos ali preparados, Senhor, para repelir toda a emboscada do adversário. Esse é um tempo de clareza, em que o teu Espírito venha nos mostrar. Deus trazendo luz a nós mesmos. Fazemos agora a oração de Davi. Vê se há em mim, Senhor. Vê se há em nós. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia, me direciona ao caminho correto. Oh, Pai, que nesse tempo todo joelho tremente, todo tornozelo vacilante seja fortalecido em nome de Jesus. Eu declaro fortalecimento sobre os intercessores. A Deus querido, capacete sendo ajustado, renovado, couraça da justiça. Ó Deus, todas as armas de guerra sendo limpas, ó Deus, ungidas com o teu Espírito, com a tua unção deste tempo, guardadas, mas ungidas, fortalecidas. É tempo de estarmos no descanso do Senhor, buscando alento e aconchego na tua presença, que o fogo do teu Espírito nos atraia, Senhor, que nós possamos acolher, é tempo de acolhimento, como o Guilherme falou. Quantas pessoas precisam desse acolhimento, Senhor? Quantos precisam ser avivados nesse tempo? Já estão frios, já estão, ó Deus, como pavios fumegantes, a chama já não existe, é só um braseirozinho. Ó Deus, que o teu Espírito nos impulsione, nos use para avivar aqueles que estão como pavio fumegante. Ó Deus querido, trazer azeite, azeite novo. É tempo de azeite, Senhor. É tempo de um azeite novo, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, nos apropriar cada dia disso. Por mais incrível que pareça, enquanto a humanidade, seguindo o curso desse tempo, se prepara para comer, ó Deus querido, fazer altares até para a gula, pecarem com a gula. É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de consagração, é tempo de ouvir a tua voz. Ó Deus querido, que na quietude nós possamos ouvir a tua voz. Enquanto o mundo se agita, nós possamos sossegar, ó Deus, o Espírito, aquietar o Espírito para ouvir a tua voz, para que não possamos ser confundidos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, como ovelha do aprisco, ouvir a voz do bom pastor. Meu Deus, eu declaro
a graça do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que têm buscado conhecimento, entendimento, que têm fome e sede e que têm descido às fontes do conhecimento. Ó Deus, derrama a tua unção, a tua graça, cobre cada um com o teu sangue. E eu quero declarar, Senhor, que todas as bênçãos, todos os tesouros que são destinados a nós, não serão sonegados. Satanás não pode tocar nesses tesouros, não pode tirar, subtrair, usurpar, porque nos foram dados em Cristo, foram conquistados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós te louvamos e te agradecemos, que possamos nesse tempo deixar a luz de Cristo brilhar em nós, que todos vejam em nós a glória do Senhor. Eu declaro, Pai, que essa unção de Isaías 60 entra na vida de cada um, entra na casa de cada um. É tempo de levantar e de brilhar, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre nós. Toda a terra anda em trevas, as nações andam em trevas, mas sobre nós, oh, aleluia, está a luz do Senhor, a glória do Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e Querido, amém. preste atenção nisso aqui. Uma palavra veio para mim enquanto o pastor estava orando, e talvez você pense assim: você fala de frutos, mas eu não tive fruto nenhum, eu vou desfrutar do quê? Eu não tive azeite, eu vou me aquecer como no inverno. Talvez essa palavra deu um pouco de medo para você, porque não aconteceram coisas boas nessas estações. E enquanto o pastor orava, eu via uma águia. E essa águia, ela pegava alguém embaixo de nuvens escuras e trazia para cima. E eu me lembrei, eu acabei não falando disso, mas um dos seres que representa o inverno é o ser da águia mesmo. E eu me lembrei também de João, quando ele estava na ilha de Patmos, e ele vai falar que ele viu uma porta, e dessa porta saiu uma voz, e essa voz dizia: suba para cá. E a minha oração é para que nesse tempo essa águia do Senhor seja ativada para te fazer subir. Eu oro em nome de Jesus para que nesse tempo, esse lugar de nuvens escuras, esse lugar de tempestade, esse lugar de escuridão, o inverno é difícil de passar, é denso, mas eu oro em nome de Jesus para que essa mesma águia que fala sobre Ain, fala sobre a unção da visão, eu oro em nome de Jesus para que essa mesma águia possa te puxar para cima, que o Senhor, como fez com João, que mostrou o ministro Dalet, aí ele disse: acesse essa porta e suba para cá que eu quero te mostrar coisas que vai além das paredes escuras de uma prisão, João. Eu quero te mostrar coisas que você vai querer ficar mais tempo na prisão por causa do que você vai ver na prisão, por causa do céu. Então, eu oro em nome de Jesus para que nesse tempo o Senhor possa abrir essa porta e fazer você enxergar algo que você não estava enxergando antes. Que você possa acessar dimensões que você não estava acessando, que você possa subir em lugares que você não estava conseguindo. Eu oro para que o Senhor te traga a revelação bíblica, eu oro para que o Senhor te traga a revelação do Espírito, eu oro para que estudos, eu oro para que coisas que você vire uma chave de revelação em você. É nesse tempo de entrar para dentro que o Senhor revela os segredos. É no período de entrar para dentro, é no período que João está na prisão que o Senhor fala: deixa eu te mostrar os segredos dos céus. Eu oro em nome de Jesus para que portas de segredos sejam abertas na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vai ficar gravado assim, Marina. Eu recebi nesses dias uma palavra profética que falava exatamente isso. Deus puxando Glória a uma águia. Deus. Amém. Recebe Amém. então, apóstolo. Amém. Vai Amém. ficar gravado assim. E a gente vai entrar no consenso aqui para ver se libera aquela outra que tem o resumo de tudo, toda a base bíblica que a gente precisa. Para quem não entendeu muito, porque tem algumas pessoas que não entraram nas outras reuniões aqui, tá? Eu passo lá no ES. Acho que caiu a internet da pastora Ângela.
Mas, enfim, então a gente passa para vocês, seja grupos, seja. Ah, voltou, pode falar, pastora. Voltou? Amém. A gente vai encaminhar, então, ali, né, para os grupos, inclusive a primeira, que tem toda a base, todo o fundamento. A gente está entrando num consenso aqui, porque eu queria que tivesse ficado guardada essa live. Foi uma live muito completa, né? Mas a gente vai ver se libera essa aula aí também para vocês. E próximo Rosh Hodesh, ou Rosh Kodesh, como alguns chamam, a gente vai estar junto ceando, tá? E aí vamos falar mais sobre a tribo daquele mês, tá bom, gente? Vai dar 11 horas, a gente está cumprindo o nosso horário aqui, graças a Deus. Lembre-se de orar por nós. Espero que mês que vem a gente esteja junto. E orem Não, assim, não se né? esqueça do dia 20 às 6, ceiar aí sozinho na sua casa, com quem você puder. Isso, a partir das 18 horas já vira o calendário bíblico, já entra o mês da tribo de Dan, que é o mês de Tevet, e já entra também o inverno. Então você faz a ceia com a sua família, entregue a primícia para o seu sacerdote, adore ao Senhor por mais um mês, né, que Ele está dando, entra em gratidão. E aproveita o Shabat também, né? Que vai estar terminando o Shabat, vai ter duas festas, uma atrás da outra. Terminando o Shabat e já entrando na outra. Deus abençoe, gratidão por vocês. Depois interage lá com a gente, tá bom? Gratidão, pastor Marcelo, obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, pastora. Deus abençoe, gente. Marina, sobre o grupo de estudo, a pastora Ângela vai te mandar um link de um estudo sobre estações, tá bom? Deus abençoe, gente. Shalom. Um beijo. Querido, Deus Shalom, abençoe vocês. Shalom, shalom. Deus shalom. abençoe a Shalom, todos. E dia Deus 20 nós teremos aqui a nossa festa com batismo. Vai ser uma benção aqui na Celeiro de Vida. Você querendo, às 18 horas, você está convidado. Depois a pastora Ângela divulga aí o convite para vocês. Tá ok. Quem quiser sábado. Gente, ofertem na vida dos profetas. O número tá aí. Um beijo. Deus abençoe. Shalom. Shalom. Nada.